uma câmera, uma luz bem colocada, um cabelo bem arrumado e sem blusa porque tá calor hoje, quente, e eu tô corrido. Mas eu vou ser um pouco mais cuidadoso com as minhas palavras, porque eu vou falar de coisas importantes, principalmente da minha vida pessoal, mas para ajudar outras pessoas que querem também conhecer a eterna vida com o Senhor, depois de aceitar o batismo. Vou falar sobre o batismo das águas e do Espírito Santo. Daí, hypados! Aqui quem fala é Johnny Manger. Do nada, né? Uma pequena introdução para vocês para falar sobre o meu batismo em águas. O meu batismo aconteceu aos 22 anos, hoje eu tenho 23, vai fazer um ano ainda, e eu tava com muita vontade no meu coração há um ano e meio atrás de me batizar nas águas. Eu queria muito, sabe? Todo mundo falava do batismo das águas, que eu me batizei, que eu sou batizada. Eu queria saber o que que é isso, descobrir. E aí, como eu tive sempre uma vida que foi pacata, talvez a palavra, muito silenciosa, ao mesmo tempo com muitas bagunças no contexto familiar, no contexto pessoal, angústias, ansiedade, gritos, cresci sendo podado, cortado. Eu cheguei aos 22 anos de idade com muitos problemas, muitas cargas que eu teria que carregar nas minhas costas e que com esse rostinho angelical que eu tenho, eu já não estava mais sustentando, sério. Eu falo assim rindo porque é o meu jeito de ser, sabe? Eu acho que eu transmito um pouco disso também, uma seriedade, uma maturidade, mas ao mesmo tempo uma suavidade, sabe? Um gosto mais perdido, meio teatral, sabe? Esse sou eu, Johnny Mendes. E quando eu resolvi me batizar, foi quando eu falei, eu preciso, eu quero e eu vou. Tá na hora, sabe? Bom, aconteceu um episódio onde alguém da minha família fazia aniversário e eu sabia, porque eu morava junto com a pessoa, eu estava sendo acolhido pela pessoa e a pessoa falou que não teria dinheiro para um bolo. E eu encomendo esse bolo, um bolo muito bonito, inclusive, encomendo e dou de surpresa para a pessoa. E até aquele momento eu já tinha passado por muitos problemas e muitas dificuldades. Relacionamento, família, amigos, enfim, já estava um caos que eu não estava mais conseguindo me segurar tudo aquilo, sabe? Eu sempre tentava resolver do meu jeito, da minha forma, da minha maneira, mas as coisas fugiam de um controle e eu já não tinha mais psicológico para sustentar tudo aquilo. É sobre sustentar um peso do qual eu não estava mais suportando carregar. E quando eu entrego esse bolo para essa pessoa em um dia tão especial da vida dela, eu sou tratado com deboche e ironia, que eu queria chamar atenção por entregar um bolo em um momento de aniversário. Seria um presente, seria um agradecimento, seria algo fantástico, digno de um sorriso, de um obrigado, mas eu não recebi isso. Simplesmente falaram que eu queria chamar atenção por entregar um bolo para uma pessoa que teria dito que não tinha dinheiro para comprar. Para você ver o quanto, como a humanidade é fria, seca, sem amor, sabe? E para quem viveu uma vida de desconhecer, de não saber o que é o amor, e uma criança que tentava entender no seu contexto, na vizinhança, na família, o que era isso, por que as pessoas se abraçavam, se beijavam, sendo que na minha família, no meu pessoal, nunca existiu isso. Então, eu caio, sabe? Espiritualmente, o meu espírito cai naquele momento, porque eu estava desesperado, eu estava
precisando que alguém me desse pelo menos um Johnny, você é incrível, sim. As pessoas que são ruins. E no outro dia eu vou à igreja, num domingo, e lá o pastor me chama e ele me faz uma revelação que eu só precisava de um abraço. Até aquele momento, tudo que eu tinha passado, os meus 22 anos da minha vida, simplesmente estava aliviado. Porque o Espírito Santo estava falando comigo. Está tudo bem. Eles são assim mesmo, ruins. Essa é a humanidade. Não é que você é ruim. O mundo está se tornando isso. E a tendência é piorar. Não que ele usou essas palavras, mas traduzindo aqui para você as muitas palavras que eu lembro, metade e algumas eu esqueci, eu teria sido esnobado por uma legiões de demônios ao longo de toda a minha vida, desde a infância, e até aquele momento eu só precisava de um abraço de alívio, porque as almas boas estão perdidas, tentando entender o porquê o universo virou todo esse caos. E ali eu decido que está na hora de me batizar nas águas e aceitar a Cristo como Salvador e a Deus, né? E fortificar, porque antes disso sempre fiz minhas orações e acreditei em Deus dos exércitos, Jeová Deus, como o meu Deus e aquele que pode todas as coisas. O meu batismo foi um momento muito emocionante, onde domingos antes do meu batismo, eu tive aulas de batismo e eu vi ali Satanás trabalhando de todas as maneiras possíveis para mim não fazer os estudos bíblicos e entendimento do porquê do batismo, usando até mesmo crianças. Não vou entrar em detalhes, mas episódios que me fizeram chegar atrasado, talvez. Mas, enfim, fiz as aulas, fui ao batismo, coisa mais linda, porque Deus abençoou que fosse lindo. Música, uma pessoa ao lado, da qual eu olhava e os meus olhos brilhavam, e os olhos da gente se brilhavam entre si, porque era tão emocionante, sabe? E eu entro nas águas e eu falo, é óbvio que eu quero. Com certeza eu quero. Amém. E todo esse episódio fez com que eu selasse ou fechasse um ciclo na minha vida, da qual se quebra o passado e se constrói um novo. Eu não vou deixar de ser pecador depois de passar pelas águas e aceitar a Deus sobre todas as coisas. Você aceita a Cristo, a Deus, como o seu Criador, aceito, se deita nas águas. A partir dali você continua sendo pecador. Você só tem uma esperança a mais, uma esperança concreta, não só diante de Deus, mas diante de todos aqueles que estão presentes, que você aceitou a Deus como seu Criador, como seu Deus. E que a partir dali você vai se criar de novo, nascer de novo. Depois disso veio a angústia da solidão. Era notável que isso acontecesse. As coisas vão mudar mesmo quando Cristo voltar na sua segunda vinda, assim eu creio. Que possa ter uma nova terra e uns novos céus, onde iremos desfrutar de tudo que há de mais lindo da criação de Deus, com pessoas que têm o mesmo sentimento espiritual que você, sejam pessoas incríveis na sua vida,
e que você possa ser incrível na vida das pessoas, acrescentar um amor gigantesco, porque Deus criou a gente para se amar. E eu acredito em uma terra onde vamos conviver com animais, onde teremos alimentação sem dor, sem ódio, sem rancor, com muito amor, carinho, com muita igualdade. Eu acredito, eu creio. E selou mais ainda minha relação com Deus no meu batismo do Espírito Santo. E é essa parte que eu vou contar para vocês agora. Estamos na minha terceira Santa Ceia. Se eu não me engano, foi começo de dezembro. Começo de dezembro. E eu estou sozinho no meu cantinho dos jovens, escutando a música Porque Ele reina, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida pertence a Ti, Senhor Jesus, que vivo está. E estávamos eu com o cálice e o pãozinho nessas mesmas proporções, e algo pinga no meu pé. Mas o que é? O teto não pinga. Não tem nada molhado no meu sapato. E eu fecho os olhos de novo, com o cálice e o pão, e algo pinga. Insiste nisso. No mundo espiritual, aquilo tinha me levantado, sabe? E quando eu fechei os olhos e olhei ao lado, estava eu no corpo de Cristo, sendo batizado no Espírito Santo. Eu falava baixinho, cantava também. Um grave fez com que eu tivesse um relance e olhasse para trás para ver se alguém tinha feito um eco no meu ouvido. Uma bolinha do Espírito Santo tinha vindo aqui. E o momento mais emocionante era Cristo. Eu estava no corpo de Cristo e Ele estava olhando para baixo, na cruz, o seu sangue pingar, pelo sacrifício que Ele fez pelos nossos pecados, pela humanidade, para a salvação. Eu estava sendo batizado em Cristo, eu falava baixo em língua, e eu comecei a falar cada vez mais alto, cada vez mais alto. E aquilo não me trazia nenhuma vergonha, e sim alívio. Estava eu lá e Cristo, só eu e Ele. Foi a coisa mais linda e impressionante da minha vida. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso, que eu fui batizado. E não tem quem venha dizer ou falar que não acredita, porque eu acredito, eu creio. Cada um tem o seu encontro com Deus, com Cristo. Depois disso, eu falava muito alto, em línguas. Falar em línguas, na minha visão, é um momento de adoração de você para com Deus, para com o Espírito Santo, né? Ali o Espírito Santo falando e colocando esse eco de dentro para fora, né? Tem muitas questões que eu queria entender, muitas, mas Deus é Deus. E se Deus ele fosse explicado, ele não seria Deus. É uma frase de uma professora de filosofia que eu escutei no ensino médio. Talvez ela tenha pego de um outro autor, mas ela falou que se Deus fosse Deus, se Deus fosse explicado, ele não seria Deus. E esse foi o meu batismo nas águas e no Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De saber, de conhecer como foi pra mim.
E se vocês são batizados no Espírito Santo, eu fui batizado sem saber, tá? Eu passei uma semana tentando entender o que era o batismo no Espírito Santo depois que eu fui batizado. E fui tentar entender aqui no YouTube, inclusive. Então, assim, se vocês têm interesse, procurem, saibam o que é. Mas, assim, pra mim, para comigo, foi lindo, lindo. E se vocês foram batizados também no Espírito Santo, conta como foi a experiência de vocês. Alguns é batizado em casa, o meu caso foi na igreja. Alguns são cantando, como eu, né? Alguns são louvando, dormindo também, já ouvi falar. Eu queria saber como foi o seu, se você tem interesse e no que você crê, no que você acredita, tá bom? A gente fica por aqui.